Graça e paz, amados. Pode estar sentados todos, por favor. Vamos ficar à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. É uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra do Senhor essa noite. Obrigado, irmã. Também uma honra também. Ainda mais quando a igreja está cheia, né? Aí é melhor ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, sem perda de tempo, já convido os irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vou aguardar todos abrirem as suas Bíblias para fazermos essa leitura juntos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na semana de avivamento e renovação espiritual. Já tivemos uma palavra na sexta-feira sobre renovação espiritual. E hoje o tema que o Senhor nos trouxe até aqui para pregar foi sobre avivamento. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esses, dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando uma turba, alvoroçando a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanta multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Até aqui, amados, amém? Isso aqui nós vemos aqui, Paulo e Silas chegando na cidade de Tessalônica. E nós vemos aqui nesse texto que é a entrada do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na Europa. Paulo estava aqui na segunda viagem missionária. Paulo, na primeira viagem missionária, ele fez com Barnabé. Já na segunda viagem missionária, por causa de um atrito que teve entre Barnabé e Paulo, porque Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem missionária, Paulo não quis levar Marcos. Portanto, Barnabé e Marcos seguiram por um caminho e Paulo escolheu Silas para caminhar com ele. Ainda na Ásia, na cidade de Derbe, Paulo encontra o jovem Timóteo. E ele viu que o Timóteo era um jovem promissor. E o chamou também, o arregimentou, o convocou para essa empreitada. Timóteo aprendeu as santas e sagradas escrituras através da sua avó e através da sua mãe. A primeira cidade da Europa que Paulo exerceu o ministério dele, foi a cidade de Filipos, onde houve a conversão de Lídia e de sua família. E lá também, nessa cidade de Filipo, Paulo expulsou demônio de uma jovem adivinhadora, que causou consequências a Paulo e Silas, porque eles foram presos, açoitados e colocados no cárcere interior. Mas também, diante de toda essa situação, Paulo também, sendo açoitado, estando no cárcere interior, ele não murmurou.
Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus. E Deus poderosamente quebrou correntes, grades, e aconteceu ali uma grande apresentação do poder de Deus. E aqui nós vemos esse texto que Paulo chega com a sua equipe à cidade de Tessalônica. E é interessante que Paulo aqui, o evangelista Lucas, ele fala que Paulo chega em Tessalônica e ele afirma no verso 2, segundo o seu costume. Paulo foi para a sinagoga pregar. Paulo, quando chegava nas cidades, ele não chegava como um turista. Ele não chegava tirando foto dos pontos turísticos. Paulo não ficava fazendo selfie, mandando imagens para o pessoal. Ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele não estava a passeio, porque os dias eram maus como os dias são maus ainda hoje. Paulo não perdia tempo. E o local que ele tinha para ir, geralmente eram as sinagogas, onde se falava a palavra de Deus. E Paulo não perdia tempo. Paulo mostrava e apresentava as Escrituras. E como os irmãos sabem, essa passagem de Atos dos Apóstolos acontece exatamente, ainda está se descrevendo, desenrolando o Novo Testamento. Então Paulo apresentava o Velho Testamento e falava para aqueles irmãos que o Velho Testamento em todo o tempo apontava para Cristo. Que Cristo viria, Cristo caminhou entre os homens. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou. E nesse momento ele está no alto e sublime trono, à direita do Pai. E a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Ou ela salva, ou ela condena. Ou a pessoa começa a caminhar de acordo com a vontade de Cristo, ou ela se levanta contra a palavra de Cristo. E aqui não foi diferente. Os judeus se sentiram ameaçados pela pregação de Paulo, e muitas pessoas já estavam se convertendo e caminhando com Paulo. E eles levantaram a turba e falaram que eles eram transtornadores do mundo. E aqui na parte do verso 6, a parte B, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E eles arrumaram uma forma de perseguir Paulo e prender Paulo, mas não conseguiram achar Paulo na casa de Jason. E depois os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. É interessante que em Filipos, a cidade de Filipos, Paulo foi chamado de perturbador. Em Tessalônica, Paulo foi chamado de tumultuador. Se a gente continuar lendo aqui, a partir do verso 16, Paulo, em Atenas, foi chamado de tagarela. Paulo não era brincadeira, ele sabia da missão dele. E o ponto que nós vamos meditar essa noite é exatamente esse, versículo 17, verso 6b. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Então eu pergunto aos irmãos, a igreja contemporânea, ela tem perturbado o mundo? Os crentes desse tempo, eles têm sido chamados de tagarelas. A igreja desse tempo, ela tem abalado o mundo? Ou ela tem se amoldado o mundo? O tema da nossa ministração hoje é a igreja que abala o mundo com o poder de Deus. Nós vamos dar uma olhada na igreja primitiva, que é o nosso modelo de igreja. Como ela se comportava em relação aos costumes daquele tempo. E não é muito diferente da gente hoje. Os costumes do mundo tentam entrar na igreja, tentam amoldar o povo de Deus. Mas como os crentes hoje têm se preparado, como a igreja primitiva se preparou para aqueles desafios que eles enfrentavam? Porque a igreja primitiva, ela abalava o mundo com poder. Porque os primeiros cristãos,
onde eles chegavam, eles mexiam com a cultura religiosa do local. Eles mexiam com a vida das pessoas, com o estilo de vida das pessoas. A igreja primitiva, ela se mantinha avivada, mesmo em meio aos costumes do mundo, que tanto influenciaram naquele tempo, que tanto influencia nesse tempo que nós vivemos também. Nós temos que olhar para a igreja primitiva e tentar aprender como caminhar nesse tempo. Então eu queria convidar os irmãos para refletirmos sobre as características da igreja primitiva e como ela se manteve avivada durante tanto tempo, fazendo sinais e maravilhas. Como aconteceu isso? Por que não acontece isso hoje? A igreja primitiva, ela é uma igreja que abalou o tempo dela. E a igreja desse tempo também pode abalar a cidade do Riacho Fundo, o Distrito Federal e o Brasil. Então, a primeira característica que eu queria que a gente meditasse essa noite é a oração. Atos capítulo 4, verso 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse verso aqui, ele fala quando Pedro e João foram presos, depois que eles curaram aquele coxo na porta do templo. E os judeus falaram para eles: vocês parem de pregar esse Jesus ressurreto, parem de pregar que Jesus ressuscitou. E eles falaram: não podemos parar. E eles pregaram de uma forma tão extraordinária para aqueles homens judeus, para aqueles sacerdotes, para o chefe da sinagoga, que eles ficaram boquiabertos. Como essas pessoas estão indoutas, sem cultura, pregam a palavra com tanta ousadia. E a igreja reunida para comemorar esse grande feito que eles conseguiram pregar para esses homens, começaram a adorar. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles entraram em oração e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Uma grande marca da igreja primitiva era uma vida de oração na presença de Deus. Mesmo diante as perseguições, mesmo diante as lutas, mesmo diante os desafios. A igreja primitiva, ela resolvia suas questões diante do altar do Senhor, em oração, colocando tudo nas mãos do Senhor, com a vida rendida ao Senhor, sabendo que aqueles desafios não eram nada, porque a vida deles era de Deus. A vida deles pertencia a Deus. Eles não se surpreendiam com o fogo que surgia, nem com as perseguições, tentando provar a fé deles. Eles sabiam que aquilo lá não era algo estranho que ia acontecer, porque o próprio Cristo falou que os meus discípulos seriam perseguidos. E eles faziam o contrário. Quando eram perseguidos, eles se alegravam, porque participavam do sofrimento de Cristo. E eles sabiam que aquele sofrimento tinha cheiro de glória. Cada um de nós precisamos orar, amados. A igreja precisa orar. Quando nós oramos, nós não mudamos a vontade de Deus. É muito diferente. Quando nós oramos, nós entendemos a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E ela é agradável. E sem a oração, meus amados, a igreja enfraquece. Sem oração, a igreja não se reveste do poder de Deus para enfrentar os desafios que o mundo nos oferece. Sem oração não há avivamento da igreja. E nós não devemos orar somente quando nós precisamos. O apóstolo Paulo nos recomenda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orar sem cessar. Nós não devemos orar só naquele momento da manhã ou à noite, mas nós devemos orar todo dia em espírito e em verdade. A vida pessoal de oração
que ser a marca de todo verdadeiro cristão. A vida de oração, ela tem que estar não durante os nossos projetos, mas antes, durante e depois dos nossos projetos. Todos os projetos profissionais, educativo, eclesiástico, todos os projetos devem estar sob os cuidados de Deus. Buscar a orientação de Deus. Amados, uma igreja que abala o mundo é uma igreja que demonstra o amor cristão. Uma igreja que ora, ela rompe barreiras e dificuldades. Porque uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, avivada para toda boa obra e para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica da igreja primitiva era o perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Aqui é o trecho em que o Estevão, o diácono Estevão, está sendo apedrejado. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo aqui que é o Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. Jovem Estevão, primeiro mártir da igreja. E é interessante que ele morreu orando, fazendo uma oração de perdão para aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E iria matá-lo. E é interessante que essa oração ela é similar à oração do Senhor Jesus na cruz. E assim deve ser a vida do cristão. Diante de todas as pedras que atiram sobre as nossas vidas. A igreja atual, ela precisa ensinar o que é o perdão. Como cristãos, nós devemos testemunhar e mostrar quem realmente somos diante as perseguições, diante as pedradas que a gente recebe na vida. E o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo. Porque não existe perdão maior do que Ele fez na cruz, pelos nossos pecados. E quão pesados são os nossos pecados diante de Deus, porque pecamos todos os dias. Jesus, Ele mandou perdoar. Em Mateus 5,44, Ele disse: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Amar os inimigos, orar por aqueles que os perseguem. Quando o povo de Deus manifestar o perdão de Jesus no meio da sociedade, aonde botar a planta dos seus pés, dando esse testemunho, praticando o perdão e amando aquele que persegue, que nos perseguem, o mundo será abalado pelo poder de Deus, por todos os cristãos. A igreja irá abalar o mundo. Uma igreja que perdoa, ela abala o mundo, ela muda a sociedade, ela muda as circunstâncias. Todo cristão tem que dar esse testemunho. Eu sempre falo, não existe perdão maior do que o que Cristo fez por mim na cruz. Porque eu peco todos os dias, e erro todos os dias. E mesmo assim, chegando humilhado, coração rasgado, falando verdadeiramente na presença do Senhor, Ele me dá certeza no meu coração, e
aquele pecado que eu cometi, que os pecados que eu cometi naquele dia estão perdoados. Outra característica da igreja primitiva: arrependimento e conversão. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui é o momento que Pedro faz aquela pregação maravilhosa, que houve o acréscimo de 3.000 pessoas. Pedro pregou com tanta desenvoltura a Cristo. Ele falou do Velho Testamento, que a profecia de Joel testificava aquele grande dia do derramamento do Espírito Santo. E aquelas pessoas falaram: o que faremos agora? E a primeira palavra de Pedro: arrependa-se dos seus pecados. Converta-se aos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma marca da igreja primitiva. E essa é uma marca que abalou fortemente aquela sociedade e aquele tempo. Porque na conversão, no perdão dos pecados, há mudança de postura, há mudança de vida, há uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Há uma comunhão profunda com seus irmãos em Cristo. A conversão, ela pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Na conversão, há dois movimentos. Um movimento de afastamento do pecado, que é caracterizado pelo arrependimento, e um movimento de aproximação de Deus, que é caracterizado pela fé. Na conversão verdadeira, e eu falo de conversão verdadeira, a iluminação da mente. A pessoa passa a conhecer quem ela é na realidade e reconhece o seu comportamento pecaminoso naquele momento. E ela olha para trás e fala: como eu caminhei errado, mas agora eu quero caminhar diferente. Na conversão verdadeira, há uma autêntica tristeza pelo pecado. Não apenas um remorso, mas um arrependimento, que significa uma tristeza no coração. E essa tristeza vem do fato de ter desobedecido os princípios do reino eterno. E há uma disposição em mudar de atitude. Na conversão verdadeira, há humildade na confissão de pecado, tanto para Deus como para os seus irmãos. Porque nós pecamos contra Deus todos os dias, meus amigos. A palavra de Deus mesmo fala que não tem pecado que se faz mentiroso. E nós temos que chegar a Deus e pedir perdão. E quando a gente ofende os nossos irmãos, nós temos que perdoar os nossos irmãos e confessar a ele o nosso pecado. Mesmo que aquela pessoa que não fala assim: eu não aceito o seu pedido de perdão, mas você predispôs o seu coração a isso. A conversão verdadeira, a aversão ao pecado. A pessoa se esforça para fugir dos pecados. Ela tem horror ao pecado. Na conversão verdadeira, há um retorno a Deus como Pai glorioso. A pessoa se converte e busca ansiosamente guardar o seu coração, guardar a sua mente em Deus. E ela confia que foi recebida por Deus, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, que em Cristo Jesus perdoa todos os nossos pecados. Há uma conversão verdadeira, uma alegria genuína pelo perdão do pecado de Deus. A pessoa sente uma alegria plena,
uma paz transbordante, abundante, independente das circunstâncias que a vida apresenta para cada um de nós. Que a vida tem apresentado dificuldade para a gente caminhar nesse tempo, né? Venhamos e convenhamos. Mas quando a gente está com a nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus, há uma paz transbordante, há uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há uma conversão verdadeira, há um prazer genuíno pelo próximo. A pessoa sente prazer em auxiliar o seu próximo. A pessoa sente prazer em caminhar com o seu irmão. A pessoa sente prazer em encorajar o seu irmão a caminhar. Mesmo diante das dificuldades, você chora com ele. Você se alegra com o teu irmão. Há uma motivação toda especial para comparecer ao culto público, para estarmos em comunhão. E como foi bom aquela comunhão de ontem. Apesar de eu estar todo quebrado. A igreja contemporânea, ela precisa anunciar o evangelho que transforma vidas. Mais que apenas convidar para uma religião, mais que apenas chamar para a igreja. Não serão os grandes templos, canções bonitas e eventos grandiosos que influenciarão o mundo. Mas sim, pessoas convertidas, vidas convertidas a Deus, que abalará o mundo. Para mudar o mundo, é preciso mudar o ser humano. E somente Jesus pode mudar o ser humano. Somente a graça de Jesus pode mudar o ser humano. O testemunho de vida de todo cristão é a maior forma de marketing da igreja. Qual testemunho você tem dado? Qual testemunho eu tenho dado? A igreja de verdadeiros convertidos abala. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica é a adoração. Atos 16, 25 e 26. O episódio que Paulo e Silas estão presos na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Conforme eu falei no começo, na introdução, Paulo e Silas foram presos exatamente porque expulsaram um demônio de uma jovem adivinhadora que tinha os seus senhores, ganhavam dinheiro com aquela adivinhação. E eles ficaram muito chateados. Na verdade, eles ficaram irados. Entregaram Paulo e Silas para serem açoitados. E eles foram presos. Mas o mais interessante de todas essas coisas, que ao invés de lamentarem a sorte ou murmurarem contra Deus, eles resolveram adorar o Senhor. Oh, meus amados, eles não pediram nenhum poder de Deus para se manifestar. Mas Deus se manifestou poderosamente naquele episódio. E um terremoto abriu as cadeias, quebrou as correntes. Isso é uma prova que a adoração verdadeira dos primeiros cristãos era em espírito e em verdade. Porque eles adoravam e o poder de Deus se manifestavam. A igreja desse tempo, ela usa muita música como recurso de adoração. Mas será que nós temos passado um pente fino em todas as músicas que a gente está cantando? Ou temos verbalizado sem analisar a letra dessas músicas? Será que as músicas que nós cantamos em adoração ao Senhor, elas têm sido cristocêntricas, bibliocêntricas, teocêntricas? Ou elas só exaltam o homem, são antropocêntricas? Nós temos que analisar pelo pente da palavra de Deus, pelo olhar da palavra de Deus, o que nós chamamos de adoração. Nós devemos passar uma régua nas músicas que sejam de acordo com a palavra de Deus e cantar somente aquilo que exalta o nome do nosso Deus. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a adoração que Deus procura.
Esses são os adoradores que Deus procura. E isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando o povo de Deus começa a adorar a Deus de maneira profunda, verdadeira, cristocêntrica, bibliocêntrica, esta terra será abalada pelo poder de Deus. Uma igreja que adora, ela abala os alicerces do inferno. Ela abala as cadeias que muitas pessoas aí fora estão presas na escuridão. Precisamos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica é o poder do Espírito Santo de Deus. Claro que a gente podia falar de muitas características aqui, mas nosso tempo não dá. Então a gente teve que passar um pente fino aqui. Mas vamos falar dessa aqui. Outra característica é o poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 24, verso 46. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aqui é o momento que Jesus chama os seus apóstolos, seus discípulos, ainda não eram apóstolos, discípulos, né? E fala, ó, eu vim para isso mesmo. Eu vim para caminhar entre vocês, fazer discípulos que são vocês. Eu vim para morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar. E vocês serão as testemunhas, as pessoas que vão falar, são os primeiros que irão falar de mim aos outros. E falar da salvação através do meu nome. Mas em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus continua. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso aconteceu exatamente em Pentecostes. Meus amados, a marca mais importante da igreja primitiva foi o poder do Espírito Santo. E sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, nenhuma das outras marcas seriam possíveis. Nenhuma. E nós só estamos aqui pelo poder do Espírito Santo. A gente só se converte ao Senhor pelo poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, meus amados, aquela igreja, ela fez sinais e maravilhas no seu tempo. Antes do derramamento do Espírito Santo de Deus, aqueles discípulos que depois passaram a ser apóstolos, eles estavam tímidos, fracos, desanimados, acuados, com medo mesmo. Depois de Pentecostes, eles se tornaram cheios de vigor, uma autoridade espiritual, com intrepidez de espírito, para anunciar a Cristo Jesus. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, cada um de nós temos intrepidez e ousadia para romper as dificuldades da vida, para romper as dificuldades de relacionamento na comunhão, para romper as dificuldades deste mundo. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, a igreja conseguirá romper as dificuldades que o mundo apresenta, porque o mundo jaz no maligno. Então, na verdade, se não for pelo poder do Espírito Santo, a gente não consegue prevalecer e nem resistir, nem o mundo e nem o diabo. Deus quer levantar uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Não somente cheia dos dons, mas nós precisamos entender que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos amoldando ao mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente. Temos que entender, amados, que o Espírito Santo revela Jesus Cristo aos nossos corações e nos leva para mais próximos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica a obra de
Cristo em nossa vida e testifica que ela é verdadeira. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode falar que o Senhor Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele revela dons, revela ministério e produz fruto. E a maior marca da igreja tem que ser o fruto. A maior marca do cristão tem que ser o fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A igreja primitiva fazia sinais e maravilhas. Realmente fazia. Se a gente for olhar pelos olhos humanos, a gente nem acredita. Muitas das vezes a gente não acredita. Mas ela só fazia porque o Espírito Santo de Deus atuava poderosamente no meio daqueles cristãos. O Espírito Santo de Deus, ele tinha inteira liberdade de agir no meio do povo de Deus, transformando vida, mudando as circunstâncias, mudando as situações, mudando o caráter, transformando pessoas em homens e mulheres cheias do poder de Deus, pregadores da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele não vem por barulho e nem bagunça, porque o Espírito Santo de Deus é santo e ele só habita em tabernáculo santo. Ninguém que não anda em santidade não tem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não devemos esquecer, não devemos esquecer. Ele é santo, ele continua santo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que transforma a sociedade, que transforma pessoas, só pode ser poderosa e impactar uma sociedade pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se queremos ser uma igreja avivada, ter homens e mulheres avivados, se queremos ter um Riacho Fundo avivado, se queremos ter um Distrito Federal avivado, um Brasil avivado, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus faz exatamente isso. Ele traz pessoas ao arrependimento, com mudanças de vida, a viverem totalmente na dependência de Deus. O avivamento verdadeiro, obrigatoriamente, tem que ter ação sobrenatural da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela abala o mundo, ela abala uma sociedade. Nós temos que ter esse discernimento e abrir os nossos olhos para buscar esse avivamento nessa igreja. Para concluir, eu gosto muito da história de John Wesley. E é interessante que John Wesley, ele orava uma oração muito interessante. Ele orava a Deus pedindo: Deus, me dá 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e não queiram nada senão a Deus, e eu abalarei a terra. Deus lhe deu centenas de pessoas, centenas de seguidores, pregadores do Evangelho. E eles alcançaram milhares de pessoas. E pregadores do Evangelho. Milhares de pessoas foram convertidas ao Senhor. E aqueles homens, aquelas pessoas, abalaram aquele tempo com um grande avivamento. Vocês já pensaram o que essa igreja podia fazer se levantasse 50 pessoas cheias do Espírito Santo, que só temesse o pecado, que a única coisa que buscasse era somente Deus? Vocês já pensaram se o Riacho Fundo 1 tivesse levantado 100, 200 pessoas com esse mesmo propósito?
O que faria nesse Distrito Federal? O que faria nesse Riacho Fundo? Vocês já pensaram o que seria feito em todo o país? Abalaria ou não abalaria esse país? Eu tenho certeza que sim. A igreja atual, ela tem uma missão de levar o evangelho até os confins do mundo, do mesmo jeitinho que a igreja primitiva tinha. E essa missão só pode ser executada através do poder do Espírito Santo de Deus. Somente todos nós avivados, uma igreja avivada, pelo poder do Espírito, o Espírito atuando com liberdade, operando sinais e maravilhas, transformando vida, mudando circunstâncias, encorajando um povo a pregar e testemunhar a Cristo, mudará as circunstâncias desse tempo. O corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, tendo uma vida de oração, o poder do perdão operando poderosamente e fortemente, o testemunho de arrependimento e conversão, o poder da oração sincera e a comunhão dos santos. Essa igreja abalará o mundo com o poder de Deus. Vamos adorar o Senhor? Aleluia, louvado.